Quantas vezes tu já não subiu na tua bicicleta esperando deixar mais do que poeira na estrada e suor pelo caminho? Quando chegou em casa e tirou a roupa na frente do espelho antes de tomar banho e olhou para o teu corpo e pensou: "Nossa, eu tô pedalando tanto e eu não tô tendo nenhuma diferença no meu peso. Pelo menos eu não tô enxergando diferença nenhuma". Um dos grandes erros das pessoas que pedalam é pensar que elas vão perder peso simplesmente pelo fato de estarem pedalando. Não, isso não acontece. E aqui nesse vídeo a gente vai bater um papo legal sobre por que tu não vai perder peso simplesmente por pedalar se tu não mudar o teu modo de se relacionar com a tua alimentação. Hoje a gente vai conversar sobre por que a gente não emagrece simplesmente pedalando se a gente não mudar os nossos hábitos alimentares. Oi, eu sou o Paulo do canal MTB no Sul e aqui a gente conversa sobre a realidade cotidiana da vida de pebas como a gente, ciclistas amadores de mountain bike. Eu também já fui aquele cara que passava mais tempo no sofá comendo e olhando TV e achava que se eu fosse para academia 3 ou 4 vezes por semana, eu resolveria todos os meus problemas de peso e de saúde. Talvez tu te reconheça um pouco nisso, mas daí eu evoluí. Comprei uma mountain bike, comecei a pedalar, pedalar, pedalar cada vez mais e achei que só pedalar fosse mudar a minha silhueta. E foi um engano terrível. Muita gente acredita nessas promessas fáceis, nesses planos mirabolantes de dietas e produtos que até podem diminuir o teu peso por um certo período, mas se tu não continuar regrado tomando aquele remédio e praticando todas as atividades que tu tem que praticar, o teu corpo volta a ser o que era, porque na verdade tu não consegue controlar a tua ingestão de alimentos, que falando sério aqui, o emagrecimento é basicamente a diferença entre o que tu come de calorias e o que tu consegue queimar de calorias em um determinado período, seja em um dia, seja em uma semana, um mês, 2 meses, sei lá qual o plano que tu tem de emagrecimento e quantos quilos tu tem. O certo é que tu precisa maximizar a tua perda calórica e diminuir a tua ingestão de calorias. Falando em queimar calorias, a gente pode conversar sobre essa máquina aqui, ó. Isso aqui é uma mountain bike. Tem gente que tem uma mountain bike mais simples, tem gente que tem uma mountain bike muito mais completa e confortável que a minha, mas o que importa é que tu tem uma bicicleta. Não precisa nem ser mountain bike. Pode ser uma bike de passeio, pode ser uma bike de estrada. O que importa é que tu passa momentos em cima da tua bicicleta, queimando caloria, pedalando e fazendo a tua máquina, que é o teu corpo, funcionar. Pedalar é maravilhoso. A gente tem uma sensação de liberdade, a gente tem uma sensação de poder, e cada vez que a gente vence um obstáculo, seja uma ladeira, ou uma descida, ou uma curva muito rápido, a gente tem sensações de satisfação e de prazer que não tem como descrever aqui nesse vídeo. Mas além dessas sensações maravilhosas, a gente tem determinado gasto calórico. E esse gasto, falando em perda de peso, é o que nos importa e o que a gente vai continuar conversando daqui por diante. Durante esse processo de atividade física no ciclismo, o teu corpo queima calorias. E quando tu chega em casa, tu vai repor essas calorias que tu perdeu. Quem tem o Strava consegue calcular mais ou menos o número de calorias que queima em uma pedalada, porque o Strava faz um cálculo entre o teu peso, a tua idade, a tua frequência cardíaca, a quantidade de quilômetros que tu pedalou e o tempo que tu passou em cima da tua bicicleta. Então todos esses dados são coletados e é feito um cálculo mais ou menos aproximado de quantas calorias tu queimou. Bom, numa pedalada intensa de 4 ou 5 horas de mountain bike, eu costumo perder mais de 2.000, 2.500 calorias, que podem ser facilmente recuperadas se eu chegar no final da pedalada e exagerar no almoço ou exagerar no jantar. Então essas calorias perdidas podem não servir de nada ou podem representar alguma coisa na balança no outro dia. Depende do que tu perdeu em relação ao que tu ingeriu. A gente sabe que o nosso corpo de um ser humano adulto, para continuar vivo, gasta em torno de 2.000, 2.500 calorias. Me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, se tu faz uma pedalada intensa, que tu tem 1.500, 2.500 calorias perdidas, tu consegue tranquilamente
obter um déficit calórico nesse cálculo aí. E é aí que entra a importância da pedalada, da bicicleta e da educação alimentar. Estamos falando aqui sobre o que a gente come antes e depois da pedalada para recuperar, porque afinal de contas a gente continua comendo para repor o que a gente perdeu lá atrás. Então, muito do que a gente come vai ser só para repor as perdas. Mas se a gente continuar comendo além do que a gente necessita, isso são calorias que vão ser de novo estocadas e guardadas para o nosso corpo para alguma necessidade. Afinal de contas, o nosso corpo levou milhões de anos aprendendo que a gente precisa comer para estocar energia para os períodos de escassez de alimentos. Felizmente. É, infelizmente agora, nessa época que a gente tem tanta comida disponível, a gente não precisa mais dessa evolução, que antigamente era uma coisa boa, mas agora pode gerar doenças, problemas muito sérios. Eu não estou falando aqui para a gente não comer, eu estou falando aqui para a gente comer bem, escolher alimentos que vão de fato suprir as necessidades do teu corpo e fazer com que tu te recupere com mais rapidez para estar pronto para a próxima pedalada. Transformar o teu corpo não começa quando tu decide a pedalar. Começa quando tu toma a decisão de mudar os teus hábitos, sejam alimentares ou de atividades físicas. E essa decisão passa por respeitar os teus limites. Tu precisa compreender que, como ciclista, tu é iniciante, tu precisa começar de forma modesta. Tu não pode pensar que tu vai pegar tua bicicleta e sair pedalando como se tu fosse um ciclista já acostumado a fazer 50, 60 ou 70 quilômetros. E tu não vai fazer uma dieta super restritiva achando que tu vai ter energia para pedalar, que tu vai chegar na hora da pedalada e tu vai quebrar no meio do caminho. Tu vai inclusive colocar tua vida em risco, se por acaso tu ficar em algum lugar que tu não tem sinal do celular para chamar alguém para te buscar. Então atenção com isso. Se alimentar bem não é se alimentar bastante, é se alimentar o necessário para que o teu corpo tenha energia para te continuar com aquela atividade física que tu te propõe. Mas também é necessário que tu compreenda que tu tem que fazer sim sacrifícios. Se tu começou uma pedalada, tu tem que ter certeza que tu vai terminar esse rolê. Então começa com treinos possíveis. Não vamos começar fazendo loucuras de 30, 40 quilômetros se tu não pedalou 4, 5, 10 quilômetros ainda. A gente precisa compreender o nosso corpo e o nível que a gente está em relação ao equipamento que a gente está usando. Aos poucos a gente vai compreendendo como a gente está e o que a gente consegue fazer. Não te preocupa, essa evolução é gradual e é bem natural que a gente comece com poucos quilômetros. Eu próprio, que faço já 150 quilômetros, 160, estou treinando para fazer 200, comecei fazendo 4 quilômetros na minha primeira pedalada. É importante que a gente comece de forma gradativa, que a gente compreenda que a montanha que aquele nosso amigo ou nossa amiga sobe de uma forma, talvez a gente não suba. E se a gente subir, vai ser da nossa maneira, do nosso tempo e na nossa velocidade. E nunca te esquece de que tu precisa te hidratar e comer durante o teu pedal. Eu, andando de bicicleta, me alimento a cada 50 minutos, e bastante água e bastante isotônico. Então, não te esquece, deixar de comer na pedalada é receita certa para te quebrar e precisar de ajuda para voltar para casa. Afinal de contas, tu anda no teu carro sem gasolina? Ou tu anda na tua moto sem combustível? Não, né? Então por que que o nosso corpo vai ter que trabalhar sem combustível? Tem que comer sim. Uma coisa que eu quero conversar, que eu tenho para mim, e é uma coisa muito séria, porque eu vejo pessoas se preocupando muito com a questão estética. Estética. A estética eu acho que é uma consequência do que tu decide para tua vida. A gente toma a decisão de perder peso, de ter uma vida mais saudável, porque o tempo vai passando. A gente tem 30, a gente tem 40, a gente tem 50 anos e com o passar do tempo, algumas doenças vão aparecendo. Se não doenças, o peso da idade, que é a coisa mais natural do mundo. Todo mundo, espero que todo mundo que esteja vendo esse vídeo, passe pelos problemas da idade. E isso tem que ser enfrentado de forma saudável, com cuidado com a nossa saúde e com a nossa cabeça, porque envelhecer
Além de ser natural, é maravilhoso, porque a gente vai notando, a gente vai compreendendo coisas que na juventude a gente não compreendia, como a necessidade de cuidar mais da nossa saúde e os prazeres que determinadas coisas dão, agora, enxergando agora, com a idade que a gente tem, que nós não enxergávamos antes. Então, cuidar da nossa saúde é muito mais do que simplesmente uma questão estética. É abrir espaço para mais prazeres, como, por exemplo, o prazer do vento no rosto, do suor escorrendo, e de tu sentindo que tu conquistou aquela montanha que os teus amigos iam e tu já tentou 2 ou 3 vezes, e agora, a partir da quarta vez, tu conseguiu. Daí tu chegou lá em cima e tirou uma foto e tu viu aquela vista linda. Eu moro aqui perto da Serra de Gramado, bem tranquilo para mim sair da minha casa pedalando, subir a serra, chegar em Gramado e tirar uma foto bem legal de mim, da minha bicicleta, no Natal Luz. Agora a gente está em dezembro, né. Então, esses pequenos prazeres são coisas que a bicicleta nos proporciona e que talvez, se eu não tivesse com o meu peso controlado e com a minha capacidade física em dia, eu não conseguiria. Então, a qualidade de vida, a saúde é muito mais importante do que a estética. A estética vem junto, mas a partir do momento que tu consegue colocar em dia a tua saúde, outras coisas virão junto, inclusive a estética. E no final tu vai te dar conta que o ganho não tá só no número da balança, tá na disposição de acordar bem mais disposto ou disposta pela manhã, tá no teu humor que melhora, tá no teu sono que tá muito mais fácil, porque afinal de contas, corpo cansado pede descanso, então é muito mais fácil de dormir. E tá também, finalmente, na tua autoestima de ver que o teu corpo tá mudando pelo teu esforço. Esforço físico e teu esforço de melhorar a tua alimentação. Voltando lá no início, cuidando do teu déficit calórico, comendo menos e gastando mais calorias. Então eu te convido a, no próximo dia que tu tiver um tempinho, pegar a tua bike lá na garagem e dar uma revisada legal nela, principalmente atenção aos freios, e encher o pneu e ver como é que tá a corrente, botar uma cera, lubrificar, lavar e sair para pedalar. Começar de leve e começar a cuidar da tua alimentação, diminuir um pouquinho na quantidade de cada refeição e pedalar a cada dia 2, 3, 5 quilômetros a mais, até acostumar teu corpo a comer menos e a praticar mais atividade física. Eu te garanto que em poucas semanas tu já vai notar a diferença, seja na tua calça, na tua camiseta, enfim, tu vai notar que o teu corpo vai se modificar e o teu bem-estar vai ser outro, totalmente outro. No fim das contas, a bicicleta não te garante que tu vai ficar magrinho ou que tu vai ficar saudável, mas certamente é uma ferramenta que vai te ajudar bastante nesse processo. E depois que tu tiver passado bastante trabalho, dores e satisfações, tu vai compreender que o importante mesmo é ser feliz e te sentir bem, bem com a tua cabeça e com o teu corpo. Se tu está começando agora no ciclismo ou já pedala há algum tempo de forma amadora, eu tenho um vídeo bem legal que eu vou deixar aqui no final desse vídeo, juntamente com uma playlist de reflexões. Entra ali e dá uma olhada, eu te garanto que tu vai gostar. E deixa nos comentários se tu já pedala ou se tu pretende começar a pedalar para mudar o teu estilo de vida e melhorar o teu condicionamento físico. Eu não sei aonde tu vai chegar se tu começar a pedalar agora, mas eu tenho certeza de que se amanhã tu pegar a tua bicicleta e começar a pedalar, por conta de ter assistido esse vídeo, eu já vou ficar muito contente. Então, para me deixar mais contente ainda, clica no like, te inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Eu acho que por hoje é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e fiquem bem.